Bem-vindos ao Beijo Barbárie. A gente vai falar então de Nietochka Ivanova, do Fyodor Dostoiévski. Bom, a primeira coisa que é interessante de falar sobre isso é que esse livro é um romance inacabado. Ah, mas é um romance? Não. Mas a gente tem indícios de que o Dostoiévski queria fazer um romance, e não só um romance, mas um romance de formação. Então, por exemplo, aqui ó, pegando na minha colinha da minha aula da professora Raquel, né, que está ficando cada vez mais longa a minha colinha, porque cada vez tem mais a acrescentar. Vamos lá então. Eu achei muito legal porque a princípio o livro tinha um subtítulo chamado A História de uma Mulher. Então daí a gente já pode entender que Dostoiévski tinha a ideia de contar essa história dela e que ela passasse por certo crescimento, que é exatamente o que caracteriza um romance de formação, né? O desenvolvimento da personagem, ou de modo geral, ou em alguma área específica da vida, o que de certa forma acontece aqui. É legal pontuar também que esse é o primeiro livro de protagonista feminina do Dostoiévski, e isso é muito bacana, vai ser muito louco falar sobre isso. Mas vamos voltar para o começo antes de eu explicar de qual forma essa personagem consegue se desenvolver ainda que o romance não tenha sido finalizado. E por que o romance não foi finalizado? Dostoiévski começou a escrever esse livro em 1846 e ele acaba, para de tentar escrever em 1849. Ele é preso então, no meio dessa escrita, e aí ele decide, quando ele volta da prisão, que não faz mais sentido aquele projeto literário para ele, então ele não vai perder o tempo dele com esse tipo de escrita. Ele vai revisar o trabalho e vai começar a publicar em folhetim. O que é muito interessante porque a crítica da época se interessou bastante por isso, pela publicação, e alguns dos comentários e algumas das dicas que a crítica deu acabaram entrando depois na edição definitiva, que é a que a gente tá. Uma coisa que a Raquel disse é que em português a gente não tem a edição folhetinesca, a versão antes dessa edição feita pelas dicas dos críticos, e que a gente só encontra isso em russo, mas eu não leio russo, então fica aí a dica para quem se interessar. O próprio nome da personagem vai ser muito importante para o desenvolvimento da história. A Raquel comentou, inclusive, a Raquel Toledo, que isso vai acontecer novamente, por exemplo, com Raskolnikov, mas eu não vou dar explicação agora, porque a gente ainda vai ler juntos esse livro, então no vídeo dele, na hora certa, a gente comenta. Mas então, Niet significa não e Vat significa chamamento. Então a Nietochka seria uma sem nome, sem família, sem raízes, sem origem. E é o que acaba acontecendo mesmo. A gente vê que o livro se divide em 4 partes, mais ou menos. A primeira parte, em que ela tá no seio familiar, é uma relação bem próxima ali com aquele núcleo pequeno, ela, a mãe e o padrasto. Esse primeiro pedaço é um pedaço bastante natural, no sentido da escola naturalista mesmo, na escola natural. Eu até anotei aqui umas palavras que a Raquel disse que evocam esse sentido da escola, que é artista tentando sobreviver de sua arte, alcoolismo, dificuldade financeira, a mãe ter 2 empregos, o personagem passando necessidade, depender da bondade dos outros para seguir com seus projetos. Isso é muito característico da escola natural. Ainda que o pai dela, o pai, padrasto, tenha uma autoestima absurda, a gente pode questionar se essa é uma autoestima real ou se ele só se dizia tão importante porque ele precisava de uma afirmação, pra si mesmo, inclusive. Ela encontra um príncipe, então, quando fica órfão, e é levada pra morar com ele. E é bom lembrar, isso eu não sabia, que na Rússia, o príncipe não necessariamente é o filho do czar, o filho do rei. É uma patente, entre aspas, é um título de nobreza. Tanto é que, assim, a gente aprende errado com a Disney, A Disney diz que quem casa com um príncipe vira princesa. Mas não é assim. Por exemplo, na Inglaterra, a mulher do príncipe é uma condessa. Então, não necessariamente, você não ganha esse título, Príncipe e princesa é só quem realmente é da família real, A linhagem oficial da família real. E nesse caso, é ainda menos importante, entre aspas, porque pode existir mais pessoas, príncipes e princesas. Tanto é que esse título ele é passado. Então a gente tem o príncipe, a princesinha, a mãe princesa, sabe? Porque é um título, No caso não teria uma mãe princesa, seria uma rainha, a rainha mãe. Mas enfim. Aí depois a gente segue pra uma parte em que a protagonista vai ter um relacionamento ali com a filha do príncipe, Elas são amigas, mas a princípio a Kátia, vai ser muito
grosseira, vai ser muito agressiva com a Nietochka. E aí a gente vê que é a segunda vez em que a Nietochka passa por uma relação de submissão. Primeiro isso acontece com o pai, num relacionamento bastante, né, abusivo no sentido emocional da coisa. E aí agora com a Kátia também. Então a gente começa a ter um padrão ali de como a Nietochka lida com os problemas dela, né? Elas se relacionam diretamente, a gente vai falar um pouquinho mais da relação já já. E aí a mãe da Kátia, quando descobre ali como elas estão se relacionando, faz a Kátia se mudar. E a gente tem uma parte final em que a protagonista acaba indo morar com uma irmã mais velha. E aí um desenvolvimento até muito romântico, né? Então nessas três partes, desde a época em que ela vai morar com o príncipe, a gente tem um desenvolvimento mais romântico da história, não só no sentido de romance, apesar de romance estar mais próximo sim nessas partes, mas no sentido da escola romântica. E eu anotei aqui também umas coisinhas. Após a morte dos pais, Nietochka vai para um ambiente doméstico, em que ela vai ter uma formação como pessoa, crescimento, aprendizagem e experiência. E aí também temos uma questão no final lá, a carta que ela descobre no livro, é bastante aquele desenvolvimento de dramas domésticos próprios do romantismo, né? Tudo que acontece no final depende de uma coisa que eu achei muito legal, que lá na live do Lido Lendo chamaram de Nietochka leitora. Então a Nietochka vai ter 3 relacionamentos muito fortes. O primeiro é com o pai, que é um relacionamento bastante abusivo da parte psicológica, né? O pai faz ela mentir pra mãe, ele chantageia ela emocionalmente e beira aquela questão do complexo de Édipo, né? Que de certa forma foi antecipada ali em mais ou menos 30 anos pelo Dostoiévski, porque o Freud é posterior. Tanto é que o Freud retoma a obra de Dostoiévski para explicar umas questões de parricídio, porque o pai do Dostoiévski morreu, foi morto por servos ali, né? E a resolução dele com a morte do pai é muito aparente na obra. Então o Freud resgata isso. E aí aqui em Nietochka a gente vê isso. Quando a mãe morre, né, o pai convence ela a fugir. E aí ela até tem um vislumbre de clareza e fala, não, mas a mamãe, a gente não pode deixar ela morta. E é nessa hora que ela rompe o relacionamento com o pai, ainda que de certa forma, quando ele também demonstra não querer, ela vai atrás. Só que aí ela acaba descobrindo depois que ele morreu e não tem muito o que ser feito, né? Depois ela vai ter um relacionamento com a Kátia, que também é bastante abusivo, né? Ela faz o que bem entende, ela trata a Nietochka do modo que quer. E, inclusive, na minha opinião, ela acaba se apaixonando pela Kátia exatamente por lembrar, de certa forma, o relacionamento que ela tinha com o padrasto. E aí, na última parte, quando ela vai morar com a irmã, ela se relaciona com a literatura e com os livros. E ela diz que, de certa forma, ela foi liberta, né? Que ela foi... que a literatura ensinou ela a se desvencilhar desse tipo de relacionamento que ela tinha antes. Então, assim, da minha experiência um pouco, quando eu li, eu gostei muito do começo da história, eu tava achando muito interessante. Eu tinha outras expectativas totalmente, porque me disseram que o romance falaria sobre o despertar sexual dela como criança. Então, a princípio, eu até imaginei que fosse haver um relacionamento real com o padrasto. E eu tava muito temerosa, né, de como isso ia acontecer. Mas isso não acontece. E aí a gente prossegue a leitura ali. Tá bem legal, tá desenvolvendo. E aí os últimos 2 capítulos, me parece muito que o Dostoiévski quis terminar logo. E realmente foi o que aconteceu, né? Ele dá um desfecho ali só pra dizer que teve um desfecho. Inclusive a gente encontra alguns elementos que eles se contrapõem ali porque não são coesos, né? Então primeiro o Dostoiévski fala que a irmã da Nietochka não tinha filhos, depois ela tem 2. Então, pela questão folhetinesca, ele vai escrevendo e deixa coisas passarem e ele não corrige na versão definitiva, né? Então, tudo bem, é com Dostoiévski isso aí. E eu não tinha gostado de nada da segunda parte, porque eu achei muito melodramática. Mas, de certa forma, essa visão que a professora trouxe na live mudou muito a minha opinião com relação a essa libertação da Nietochka pela literatura, sabe? Ela conhece o mundo da literatura e a sua submissão aos livros acaba libertando ela de submissões reais. E eu achei isso muito bonito e faz todo sentido, na verdade. Porque depois disso ela acaba descobrindo ali a carta de um amante da irmã dela e ela enfrenta, né, o Piotr, que é o marido dela. Então é muito legal porque a gente vê, de certa forma, a Nietochka
se impondo por alguma coisa, algo que nunca aconteceu antes. E também a gente vê esse crescimento dela, né? De submissa, submissa, submissa e não, calma aí, eu acho isso. E ela não faz nem por ela faz por outra pessoa. O que, sei lá, pra algumas pessoas pode ser mais fácil, pra outras pode ser mais difícil, mas ainda assim ela foi lá e ficou pelas suas ideias. Então eu acho isso muito, muito importante. Uma outra coisa interessante da gente discutir é a questão da Kátia e a Nietotica como um casal. Porque elas eram muito novas, eram crianças de 8 anos. E apesar de aquela coisa de beijinho, não sei o que lá, e abraço, parecer muito brincadeira infantil, fica muito claro aqui que as duas se escondiam pra isso. Então, por mais que não haja um envolvimento literalmente sexual, de realizar o ato sexual, eram só beijinhos e abraços, existia a noção de é errado. E não porque seja errado no sentido de elas só saberem que um relacionamento homossexual era errado, né? Ou pelo menos a sociedade via daquela forma. Mas no sentido de nós somos muito novas, elas têm 8 anos, né? Então, elas são muito novas mesmo. E é muito legal porque, se você parar pra pensar, esse livro foi de 1849. Ainda hoje, na Rússia, temos muita dificuldade, né? Com as demonstrações homossexuais, homoafetivas. Então, me impressiona, né? Como acho que impressionou muita gente, isso foi comentado na live, que não tenha tido uma repercussão absurda com relação a isso. Eu não sei se passou pelo público mais leigo, se passou batido, mas pelo que a Raquel disse lá, toda a crítica literária da época viu como um romance, no sentido romântico da coisa mesmo, né? E por mais que não venha às vias de fato, a questão da homossexualidade é muito interessante. E ficamos pensando, né? Porque depois a Nietotica diz que ela encontraria a Kátia anos depois. E a gente não chega a ver esse reencontro. Mas será que então Dostoiévski planejava reunir as duas depois de mais velhas? Fico me perguntando se isso viria a ser um grande romance LGBT, né? Talvez um clássico LGBT, o que seria incrível. Ou se ele viria a fazer alguma besteira assim no sentido de não, mas elas descobriram que era só coisa de infância. E aí seria uma porcaria, né? Faria a gente revirar os olhos pra Dostô. Mas é isso, eu acho que é um livro interessante. A Raquel disse que ele é muito importante para a obra do Dostoiévski por causa desse viés com relação ao pai. Eu, sinceramente, se eu tivesse sabido que o livro não é finalizado e que ele é um pouco desleixado no final, eu não teria pego ele para ler. Mas assim, se eu não me engano, ele tem 7 capítulos. Dos 7 capítulos, 5 eu devorei. E aí eu demorei o mesmo tempo que eu devorei os 5 para terminar os 2. Foi uma leitura muito rápida, porque ela é realmente interessante. E a parte que eu gostei menos, que é do final, ela é um novelão. Então ainda assim ela é muito fluida na hora da leitura, né? Então eu acho que apesar de que a Bárbara do passado não leria, se estivesse vendo essa resenha, eu indico que vocês leiam. É um livro bem bacana na realidade e é interessante ter essa visão de uma narradora mulher dentro da obra do Dostoiévski. Acho que isso faz uma grande diferença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque eu trabalhei com o meu rosto vai aparecer por aqui. Deem uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Deem seus likes e dislikes, se gostaram, se não gostaram. Agradeço a pessoa que sempre dá um dislike. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.